pequenas, mas quando nós paramos e refletimos, como é bom ter um Deus que cuida dos detalhes. Talvez, se você parar para fazer uma reflexão, foram inúmeras situações que nós de repente julgamos pequenas, mas que fizeram toda a diferença no final do dia, no final da semana, na nossa vida. Talvez livramentos que o Senhor pode ter nos dado, que a gente nunca vai saber. Talvez outros maiores que chegamos a entender e a ver com os nossos olhos espirituais. E nessa noite eu queria que nós estivéssemos diante do Senhor, glorificando o nome dEle por isso, porque Ele não dorme, Ele não descansa, e Ele está sempre nos guardando e nos protegendo. E ainda que possa ter acontecido algo que talvez julgamos não muito bom, mas até naquilo existia um propósito. Até naquilo existiu algo que o Senhor queria ensinar a mim e a você, alguma coisa, para que pudéssemos crescer na presença dEle. Então, Paizinho, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor Deus, por todas as coisas que Tu tem feito por nós. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo passo firme que muitas vezes nós damos, Senhor Deus, quando o nosso inimigo tenta nos derrubar, mas Tu estás ali nos guardando e nos protegendo. Pelas portas que foram abertas, pelas portas que foram fechadas, pelos livramentos, Senhor. Te agradecer pela chuva, pelo sol, pelo abrigo que Tu nos dá, Senhor Deus, pelo emprego de alguns, e te clamar por outros que ainda esperam que essa porta seja aberta. Nós queremos colocar a nossa vida diante da Tua presença nesta noite, te glorificar e exaltar o Teu nome, porque esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Recebe a nossa adoração, Pai. Recebe do fundo do nosso coração, que a Tua presença que habita em nós, e que ela venha através das nossas vidas alcançar o nosso irmão, aquele que está do nosso lado, aquele que está próximo a nós, aquele a quem nós devemos amar. Ministra aos nossos corações esse amor, Senhor, através da Tua graça e da Tua bondade em nós. Nós Te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, queremos Te adorar nessa noite. Queremos dizer que Tu és o nosso Salvador. Declarar, Senhor Deus, que não há outro igual a Ti, Deus.
Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. São incomparáveis, Jesus, as tuas promessas para nós. Algo muito além do que podemos pensar, ou do que podemos enxergar com os olhos carnais. Muito obrigada, Jesus, por isso. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor com esse hino, se você veio preparado para ofertar ou dizimar, dirija-se ao altar do Senhor com alegria, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvores ao meu Criador, fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim,
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me concernar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glorificar a Ele. E entender que independente da situação, nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos ministrar uma canção muito conhecida. E eu queria que você pudesse soltar a sua voz, aquela que vem lá de dentro do seu coração, e fazer dela uma oração nessa noite para o Senhor. Engrandecer o nome dEle, glorificar o nome dEle, dando o seu melhor, entendendo que Ele está do seu lado para ouvir essa oração, amém? Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare isso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare isso. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O grande Deus, Senhor, Tu és o Deus sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Senhor Deus. E nós queremos Te pedir que Tu venha encher as nossas vidas nessa noite, que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, Senhor Deus. É o que clamamos. Queremos mais da Tua presença, Senhor Deus. Sabemos que Tu habita em nós, mas nós queremos estar mais próximos de Ti, Senhor Deus. Nos leva, Senhor. Nos leva até a Tua presença cada dia mais. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Declare isso. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levanta as suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Te adorar. Eu quero derramar diante do Teu altar. Declare isso mais uma vez, o mais alto que você puder. Diga assim ao Senhor: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar, Senhor. Meu coração eu quero
Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome dEle. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Jesus. Obrigada porque, independente de qualquer coisa, nós sabemos que tu recebeu a nossa adoração nesta noite. Queremos agora nos derramar diante da tua presença, te pedir que tu abra os nossos ouvidos para que nós possamos ser alimentados através da tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, tu venha cumprir através do teu filho, Senhor, do teu servo, aquele propósito ao qual ela foi enviada nesta noite para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que a unção de Deus esteja sobre as nossas vidas. É o que nós mais precisamos, da graça redentora de Deus, dessa unção gloriosa, deste poder do Espírito Santo que nos nutre, que nos fortalece, que nos faz permanecer no propósito de Deus, né? Quantas lutas enfrentamos, quantas barreiras, quantas dificuldades, quantos desafios. Mas nós louvamos ao Senhor porque estamos aqui, né? Estamos aqui porque vencemos. Estamos vencendo e vamos continuar vencendo em nome de Jesus. Amém? Você quer continuar vencendo? Amém? Parece que não estão muito animados a vencer não, né? Amém, irmãos? Eu sei que meio de semana assim, já está chegando sexta-feira, parece que o gás está acabando, né? Mas tem que estar cheio, né? Principalmente nós aqui para o domingo, que tem que estar cheio de gás, né? Mas na presença do Senhor não falta energia não, não falta força, não falta graça. Se não faltar a unção do Senhor, na verdade, nada vai nos faltar, né? Quero falar um pouquinho essa noite a respeito de uma arma poderosa que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor nos tem nos dado, não, que o Senhor nos deu, né? Nos deu e nos dá. E que muitas vezes nós não lançamos mão desta arma. Muitas vezes nós guardamos essa ferramenta, este poder de Deus, deixamos de lado, e muitas vezes passamos por situações difíceis, por vales, onde as nossas emoções são abaladas, e muitas vezes deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, quando Ele nos deixou tudo preparado. Ao contrário de uma ideologia panteísta, quando diz que Deus criou tudo e abandonou e deixou a sua criação, a palavra de Deus, ela retrata e fala de um Deus que Ele cria, comanda, governa. Um Deus que nos alcança, nos salva, nos direciona, nos fortalece, nos chama, nos capacita, nos envia, nos sustenta, supre as nossas necessidades. Não é um Deus que abandona, não. E eu vejo assim que dentro do contexto da palavra, ao nos resgatar, o Senhor também nos enche de capacidade, de força, de graça, de unção. Mas muitas vezes nós ficamos esperando que Deus venha colocar isso em nós, né? Quando está ao nosso alcance, e assim como a salvação, ela é conquistada pela fé, Paulo fala isso, pela graça sois salvos por meio da fé. Também os propósitos de Deus na nossa vida, nós conquistamos e alcançamos por meio da fé também. E muitas vezes nós paramos e queremos que Deus venha nos agraciar, venha nos capacitar, venha nos sustentar, venha nos direcionar, venha nos conduzir, venha fazer conforme a gente deseja, sem muitas vezes nós tomarmos algumas atitudes. E sempre a palavra de Deus, ela tem um desafio para nós. Jesus sempre deixou um desafio. Ele fala, se você quiser me seguir, se você quiser viver em descanso, vinde. Sempre Ele dá uma condição e coloca diante de nós uma condição de nós tomarmos uma posição, nós tomarmos sermos determinados naquilo que nós queremos e desejamos em Deus, de nós irmos atrás e buscarmos. Nós fazemos isso na nossa vida corriqueira, nós fazemos isso no nosso dia a dia, nós fazemos isso na nossa vida secular. Quando você quer alguma coisa, você vai atrás, você busca, você conquista, você galga, você investe, você paga preço para aquilo.
E muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, assim, de uma forma de graça Ele já nos abençoa, mas de uma forma sem termos nenhum esforço, nenhuma atitude diante do Senhor. O Senhor quer ver atitudes nossas. Então eu quero falar de uma atitude nossa que gera um poder imensurável na nossa vida e muitas vezes nós deixamos de lado. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Eu quero ler do versículo 16 até o versículo 34. É um texto mais extenso um pouco, mas para aqueles que não conhecem a história, o episódio aqui possa entender um pouquinho melhor daquilo que nós queremos expressar aqui. Algo maravilhoso, é uma ação sobrenatural de Deus, né? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, Deus não muda. Então é uma ação sobrenatural de Deus que aconteceu no passado na vida de apóstolos, discípulos, e acontece na vida daqueles que buscam. Se você nunca viveu uma experiência sobrenatural de Deus, eu já vivi experiência sobrenatural de Deus. A maior experiência sobrenatural de Deus que nós podemos vivenciar é a nossa salvação. É coisa que você não acha um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um oftalmologista, um odontologista. Você não acha ninguém na face da terra que possa te dar, a não ser Jesus. E é algo sobrenatural, porque pegar alguém totalmente destruído, alguém totalmente acabado, realmente dominado pelo pecado, e levar essa pessoa a viver uma mudança de história, uma mudança de condições, de uma forma de dentro para fora, é só Deus que pode fazer isso. Só o Senhor que pode realmente fazer isso. Atos 16, 34 diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, um espírito demoníaco aqui, tá? O Espírito de Deus não é espírito de adivinhação, não. O qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se-lhe todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ministra, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Nos envolva, Senhor, com a tua glória, com a tua graça e com a tua unção.
Toma, Senhor, a nossa mente, a nossa alma, toma, Senhor, o nosso espírito, toma, Senhor, o nosso corpo, ó Pai. Tudo aquilo que não é teu, ó Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos, rejeitamos no nome de Jesus. E que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo tenha liberdade a atingir as nossas vidas. Nós nos rendemos a Ti, nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai. Somos gratos a Ti pelos Teus benefícios, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua direção. Obrigado por tudo, te louvamos, te adoramos, nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, irmãos, quando Jesus chamou os discípulos para caminhar com ele, algumas vezes Jesus teve algumas atitudes em manifestar daquilo que ele tinha aos seus discípulos. Antes dele ser levado aos céus, ele disse: toda autoridade me é dada, portanto vocês vão o quê? Na minha autoridade. Em determinado momento Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Este Espírito Santo que age com poder e autoridade, que agia através da vida de Jesus Cristo. A um determinado momento Jesus diz para eles: que vos dou poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Lá no final do Evangelho de Marcos, Jesus diz para eles: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a gente pode perceber que Jesus ele chama os discípulos, ele direciona esses discípulos, ensina esses discípulos e ele envia esses discípulos com grande poder e autoridade. E fazendo parte desse discipulado de Jesus está as nossas vidas, está a igreja de Cristo hoje. Está a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. E quando Jesus ele se manifesta desta forma, ele dá autoridade que as pessoas conquistam isso através de ferramentas, através de atitudes. E uma das atitudes que traz autoridade para a vida do ser humano realmente é a condição do louvor, a condição de louvar ao Senhor. Nesse texto nós deparamos com uma situação bastante difícil, quando Paulo e Silas foram presos de uma forma inocente por causar uma ação boa, porque aparentemente para aqueles homens que tinham domínio sobre aquela moça, aquela jovem, que tinha sobre ela um espírito de adivinhação, parece que eles ficaram prejudicados. Mas na verdade o que Paulo e Silas fizeram foram agir no nome do Senhor e libertar aquela jovem de uma condição de escravidão. Uma condição de uma manipulação satânica e infernal que prendia aquela jovem, que dominava aquela jovem e fazia dela uma escrava. Inclusive existiam pessoas que aproveitavam dela e tiravam lucro em cima dela devido àquela situação maligna que perturbava aquela jovem. E por causa dessa atitude eles acabaram sendo presos. Houve um motim, né? Ali era um lugar de pessoas, de muitos romanos ali, e eles prenderam Paulo e Silas, dizendo que eles eram judeus, e que eles estavam ensinando costumes que não condiziam com a cultura e com a religião deles. Eu vejo que naquela época se prendia pessoas com muita facilidade, né? E o texto aqui dá a entender que os próprios pretores daquela moça, senhores daquela moça, eles próprios prenderam Paulo e Silas. Mas eles não sabiam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Mas até aí tudo bom, tudo bem. O que eu quero me firmar e focar a nossa visão é nessa condição, essa situação que eles estavam vivenciando e a reação que eles tiveram sobre essa situação. Quanto maior a perseguição, maior será a vitória e maior será a reação se ela for consequência de uma fé inabalável. A vitória daqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor, elas são alcançadas devido a uma reação que ela é fortalecida por uma fé inabalável. Quando não existe uma reação fortalecida por uma fé inabalável diante de uma situação dessa, a tendência é desistir, a tendência é fugir, a tendência é abandonar, a tendência é voltar atrás, recuar.
E não foi exatamente, e não foi isso que realmente Paulo e Silas fizeram. A convicção que se tem do propósito de Deus e a inteira entrega a esse propósito provoca reações muitas vezes incompreensíveis diante dos homens. Nós vemos aqui Paulo e Silas tendo uma reação diante de uma situação totalmente incompreensível. A minha pergunta é, será que se fosse eu ou você que estivesse na situação deles, nós teria a mesma reação? E vou trazer mais para o nosso tempo. Qual é a nossa reação quando passamos por adversidade? Qual é a tua reação quando você passa por uma situação de uma adversidade, de uma perseguição, de uma luta intensa? O que vem no teu coração? O que vem na tua mente? Muitas pessoas começam a cobrar de Deus: Senhor, eu sou fiel, Senhor. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu sirvo nisso. Senhor, eu participo do ministério assim, da igreja. Eu contribuo. Eu faço isso, agora o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Senhor, eu sou... Mas não foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Na verdade, eles eram fidelíssimos. Tanto é que o sobrenatural de Deus agiu sobre a vida deles, e a manifestação de Deus aconteceu na vida deles quando eles expulsaram um demônio e aquela moça ficou livre. Isso só pelo poder de Deus, só pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. Então eles estavam revestidos deste poder, dessa autoridade. Então eles tinham uma vida alinhada com o Espírito Santo, alinhada com Deus. Eles viviam de uma forma coerente e reta diante de Deus. Mas eles não jogaram isso, não jogaram desta forma: sou fiel, faço isso, por que está acontecendo isso? Eles enfrentaram a situação e tiveram uma reação totalmente oposta. O texto diz que era meia-noite, perto da meia-noite, eles estavam no cárcere interior, no cárcere mais profundo, o lugar mais sujo e degradado, com os pés presos no tronco. Uma condição totalmente desconfortável, né? E depois de terem sido açoitados sem roupa, né? Não tinha nem a roupa para proteger um pouquinho do açoite. E eles estavam ali louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Desafio, não acha? Não é fácil. Mas é isso que realmente fez coisas acontecerem. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite, que o sobrenatural de Deus vem através de reações humanas incompreensíveis diante de adversidades, muitas vezes aparentemente além das nossas condições e além das nossas capacidades. De uma forma totalmente contrária à reação humana diante do tamanho desconforto, suas reações, a reação de Paulo e Silas foram louvor, adoração, exaltação, cansados, altas horas da noite. Versículo 25 fala sobre isso daí. Mas eles tinham ainda força para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quando parecia que nada estava tendo efeito ali, uma coisa estava acontecendo de uma forma muito sutil. A palavra de Deus diz que os outros presos estavam ouvindo. Outras pessoas estavam ouvindo. Muitas vezes nós não percebemos, mas as pessoas estão atentas às nossas reações. E as nossas reações podem servir de bênção para elas, ou podem servir de escândalo para elas. As nossas reações podem chegar diante de pessoas e dizer assim: puxa vida, este homem, essa mulher realmente é um homem de Deus. Como ele consegue passar por uma situação dessa, nessa condição? Ou pode chegar numa situação inversa: este homem, essa mulher diz que é crente, mas olha o que está fazendo, não é? Então essas reações, elas são observadas pelos outros. E ali estava Paulo e Silas dentro de um presídio, né, de uma penitenciária, de uma cadeia, aprisionados de uma forma mais brutal do que muitos outros que estavam ali, que eram piores do que eles não tinham nada a ser condenados. Mas ele estava ali louvando e bendizendo o nome do Senhor. E essa atitude de Paulo e Silas, de forma espontânea e amorosa, parecia algo inútil, mas tinha espectadores, tinham observadores. O poder do louvor em tempos de adversidade. Na verdade, é isso que eles vivenciaram ali naquele tempo, naquele momento. O que isso trouxe? E eu queria citar algumas coisas do que essa ação de louvar a Deus,
diante das adversidades mais terríveis, o que elas podem promover no reino físico, no reino espiritual, no reino emocional. Em primeiro lugar, ela preenche a alma do adorador. Ela preenche a alma do adorador. Versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles cantavam louvores a Deus. Isso, consequentemente, isso vinha neutralizar e talvez ajudar a eles se tornarem insensíveis à dor que eles estavam sentindo. O prazer e o gozo da presença de Deus é algo que supera toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Por que muitas vezes nós deparamos com personagens bíblicos que eles decidiram expor em risco a sua vida, expor em risco a sua vida até em caso de morte, do que ele negar o nome do Senhor? E aí podemos ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, tantas pessoas que foram perseguidas, tantas pessoas, olhando para o Novo Testamento, os apóstolos, o Paulo, e outros tantos, e acima deles todos, Jesus Cristo, que ele entregou. Jesus não pôs em risco a sua vida, ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida para dar uma condição de resgate àqueles que crescem nele. E o prazer que Jesus tinha estava realmente no resgate das vidas que seriam alcançadas pelo seu sacrifício. E isso fez com que ele se neutralizasse e pudesse sentir um pouco do alívio da cruz, do alívio da dor, do alívio dos cravos, que para mim aquela dor não era nada na dimensão do peso e da dor que ele sentia dos meus pecados, dos nossos pecados, do pecado de toda a humanidade que estava sobre ele. E quando ele foi desprezado e rejeitado pelo próprio Deus Pai, que ele clama ali na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a pior dor que Jesus sentiu na cruz. Mas tudo isso ele venceu por um propósito, por um objetivo que gera e gerou e tem gerado um prazer na vida dele, quando ele olha para a tua vida, quando ele olha para a minha vida, que ele olha para a nossa vida, e ele vê em nós pessoas transformadas por aquilo que ele fez naquela cruz. E isso realmente neutraliza, Você quer um exemplo? As mães vão entender a dor de parto, Eu não sei o que é dor de parto, sei que é cólica renal, mas dor de parto não. Diz que é uma das piores dores que tem. Mas quando vem o resultado, que vem o bebê, a dor do parto é esquecida. Eu me lembro quando a nossa primeira filha nasceu, a Mariane. Naquela época, se a saúde hoje é precária, naquela época não tem nem como qualificar. E eu peguei a Gilmar bem cedinho, coloquei na caminhonete e saí batendo para Alto Araguaia, em estrada de chão. E eu orando: Senhor, segura esse negócio aí. Aí foi para o hospital e nada. No fim teve que fazer cesárea. O que eu temia era isso, E foi um parto trabalhoso, a cesárea foi trabalhosa, foi precária, a anestesia não pegava. E ela quase que faleceu, a pressão dela zerou na mesa. Ela quase veio a óbito mesmo. Foi Deus ali. Aí quando a Mariane nasceu, que vieram mostrar a Mariane toda roxa, toda roxinha. E eu não estava preocupado com a Mariana, estava preocupado com ela. Quando ela sai da sala, ela olha assim para mim e fala assim: não foi fácil, mas eu quero outro. Você é doido? É esse o privilégio, o prazer da recompensa que faz esquecer a dificuldade. E é isso que Paulo e Silas estavam vivenciando ali. O louvor, a exaltação ao nome do Senhor preenchia o coração deles. Era uma atitude totalmente contrária à reação normal de um indivíduo diante de tamanha adversidade. Não é normal isso. Eles deveriam estar reclamando, falando: ai, 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 está doendo. Jesus tem misericórdia, mas o texto diz que eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor e oravam.
Aí essa atitude realmente quebra as barreiras espirituais e atrai o mover de Deus. É nessa situação de adversidade quando nós conseguimos expressar o nosso louvor e exaltação a Deus, do fundo da nossa alma e do nosso coração, que começa a atrair a glória de Deus, começa a atrair a presença de Deus, e a presença de Deus, ela traz o sobrenatural com ela. A presença de Deus é um sobrenatural. Ela é um sobrenatural. Ninguém tem uma oração, uma fórmula ou uma forma de fazer ou agir para atrair a presença de Deus, se não invocar o nome dEle, se não clamar por Ele, e algo que saia não de lábios, mas do profundo da alma e do coração. É uma reação inexplicável comparada que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário. Quando Jesus está cravado na cruz do Calvário, Ele se preocupa com João, que estava lá embaixo. Ele se preocupa com Maria, a mãe dele. Ele se preocupa com aqueles que o crucificaram. Ele diz para João: João, eis aí a tua mãe. Ele diz para Maria: Maria, mãe, eis aí o teu filho. Ele estava dizendo assim: João, cuida da minha mãe, por favor. Cuida da minha mãe. Ele diz assim: Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele não estava preocupado diretamente com eles, estava preocupado com as outras pessoas. Isso é uma reação sobrenatural, que vai além da nossa razão, além da nossa capacidade de explicar. A reação humana é uma reação de confronto à situação, e Jesus nunca teve essa reação de confronto à situação. Ele sempre entrou por uma tangente. Ele sempre entrou por um caminho diferente, e isso realmente é que move o coração das pessoas, isso realmente é que transforma a vida das pessoas. Quando ele foi esmiuçado, esmagado, ele não revidou, e o texto diz que ele foi levado como uma ovelha muda para o matador, ele não reclamou, e ele era inocente. Nós vemos aí uma situação até aparentemente idêntica com essa, não na mesma proporção de vida e morte, mas aparentemente idêntica, de Paulo e Silas. Uma condição que tira a pessoa da influência carnal e emocional e o leva ao domínio espiritual e pleno. É isso que o louvor que parte do coração faz, irmão. Ele me tira de uma condição carnal e humana. Ele neutraliza isso. Ele neutraliza isso. Há dados que pessoas que, e isso é observado, isso, pessoas que têm Cristo no coração, quando elas partem deste mundo, que elas morrem, o semblante dela fica um semblante de paz. Por quê? Porque a última visualização dela como ser humano é avistar a glória de Deus. Eu tive um tio que ele teve um problema cardíaco, e ele fez uma cirurgia, e ele viveu um tempo ainda, e um dia ele estava na sala, deitado no colo da minha tia, ele estava ali se restabelecendo, e ele falou para ela, citou o nome dela, ele falou assim: fulana, eu estou indo. Ele falou: que é isso? Ele falou: estou indo. Ele soltou um sorriso e morreu. E eu fico imaginando o que ele visualizou. O que ele visualizou? Ao contrário, do lado oposto, quem não tem Jesus, ele vai visualizar o que está na frente dele. Aí vem o desespero, vem a angústia, vem o semblante descaído, a dor, a aflição. E é este louvor, esta ação de louvor e exaltação que realmente mexe com a nossa condição física, emocional, nossa condição carnal. E muitas vezes neutraliza dores. A minha sogra ficou por 12 anos. 12, né, Jude? 12 anos, ela tinha um catéter que cruzava o canal do fígado, que eu esqueci o nome agora, e cada 30 dias tinha que trocar aquele catéter, e ela passava mal com aquilo. Eu nunca vi aquela mulher reclamar. Algumas vezes que eu estava em Assis, eu punha ela na caminhonete e levava ela para São Paulo, capital, que ela ia lá em São Paulo trocar. Quando eu sabia que ela não estava bem, que ela estava mal, ela falava assim: glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Santo é o teu nome. Eu sabia que ela não estava bem, que ela estava passando muita dor. Eu nunca vi aquela mulher reclamar. Porque esta ação de louvar e glorificar o nome do Senhor, ela nos eleva a uma condição totalmente fora da condição
física limitada nossa. A Bíblia diz que muitos se sentiram honrados em sofrer pelo Evangelho. Parece um masoquismo isso. Parece uma ideologia de autoflagelação. Não. Pedro e João foram na Porta Formosa, curaram aquele enfermo. Por causa de curar aquele enfermo, eles foram açoitados, eles foram presos. Quando libertaram, eles saíram felizes, alegres, cheios de marcas e feridas do açoite, mas sentindo honrados por poder sofrer, por poder apanhar pelo nome de Jesus. Esse cara é maluco. Maluco, doido. Mas é essa ação do glorificar o nome do Senhor, do exaltar o nome do Senhor, que realmente muda e transforma o momento crucial que às vezes as pessoas estão vivendo. Jesus fala que são bem-aventurados os perseguidos pelo seu nome, e muitas vezes nós não entendemos isso. Porque se é perseguido pelo nome de Jesus, ele traz uma bem-aventurança na vida dele, porque ele tem um motivo para ser perseguido, e não é um motivo que o leva a uma condenação espiritual, mas uma vida espiritual. Em segundo lugar, o poder do louvor em tempos de adversidade, ele mexe com as estruturas físicas. O versículo 26 fala aí a respeito. De repente o quê? Quando eles oravam, cantavam e glorificavam ao Senhor, e os outros na prisão ouviam e escutavam, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Todos ali foram abençoados com isso. Todos ali foram alcançados com essa manifestação da presença de Deus, essa atitude, essa condição de Deus, quando Ele é atraído para o momento, para o lugar, para o local. Deus é atraído para aquela cela, e o que lhe atrai àquela cela é o louvor de 2 prisioneiros, Paulo e Silas, que estavam passando por uma situação adversa, de confronto, de difamação, de afronta, mas a reação deles era louvar e glorificar o nome do Senhor. Isso mexeu o céu, isso manifestou no céu, essa glória, esse louvor chegou ao trono de Deus, e Deus resolveu manifestar-se ali, e Ele envia a sua presença ali, envia a sua glória ali, e a sua presença é inevitável numa atmosfera desta forma, e a presença de Deus, ela mexe com o ambiente, ela mexe com o recinto. A presença de Deus, ela é muito forte diante das condições físicas e materiais deste planeta, irmãos. Diz uma linha teológica, diz que quando Satanás foi expulso do céu, ele veio sobre a terra. Ele veio sobre a terra. Porque a terra era o centro da atenção de Deus, ao recriar isso, ao criar a terra. E Jesus, num determinado momento, ele fala assim: eu via Satanás descer como um raio do céu. Ele estava lá. Essa linha teológica diz que quando Satanás desceu na terra, ele desintegrou a terra que Deus estava criando. Por isso ela tornou-se sem forma e vazia. Deus precisou recriar a terra, essa terra, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Se não existia terra, como que a terra era sem forma e vazia? Mesmo sem forma e vazia, mas existia alguma coisa. E quando ela passou a existir, então essa linha teológica, ela diz que Satanás desintegrou a terra, fez um Big Bang na terra, uma explosão na terra. Não estou falando que eu sou a favor do Big Bang, proporcionou uma explosão, desintegrou essa terra. Deus foi recriar a terra, Ele teve que separar as águas, a porção seca, a porção de água dos oceanos, a água do firmamento, a água de baixo. Ele começa a restaurar aquilo que foi danificado. Ora, se Satanás, o que eu quero colocar é isso, se realmente essa linha teológica é certa, Satanás, ele tem essa capacidade, porque ele tem poder. Todo o poder está na mão de Deus, mas existe algo para ele. Se ele tem capacidade para isso, e Deus? E a presença de Deus? O que a presença de Deus pode causar?
Então, quando houve aquela manifestação, a palavra de Deus diz que os alicerces do cárcere tremeram. Houve uma atmosfera foi abalada com a presença gloriosa do Santo Deus. Os alicerces se abalaram, o tronco foi aberto, as correntes se desligaram e as portas se abriram. Na verdade, nada pode suportar a presença de Deus. Nada suporta a presença de Deus. Se Deus manifestar na minha vida ou na tua vida de uma forma de Deus como Ele é Deus, nós vamos virar poeira, fumaça. Porque a sua presença é gloriosa. O homem não pode nem ver a face de Deus. Ninguém nunca viu a face de Deus. O que houve a presença da ação de Deus que muitos puderam ver, visualizar, não foi Deus, mas foi anjos do Senhor, enviados do Senhor. Quando Moisés quer ver a face de Deus, quer ver, Senhor, mostra-me a tua glória. Você não pode ver minha glória. Eu vou colocar você numa fenda de uma rocha e vou passar por você, você vai me ver por trás. Vai ser o máximo que você pode. E Moisés pôde ter esse privilégio. Mas ninguém nunca visualizou o semblante de Deus, tamanha a autoridade e o poder de Deus. Nenhum mortal consegue visualizar o semblante de Deus, porque não permaneceria vivo. É isso que o Velho Testamento prega. É isso que ele fala. Agora imagine a presença dele, compacta, plena, real, autêntica. Não de uma forma salvadora, remidora, mas de uma forma de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas houve um terremoto ali, moveu aquele lugar se abalou. Em Atos capítulo 5, versos 19 e 20 diz assim: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, aqui já fala do anjo do Senhor, disse: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras desta vida. Os discípulos estavam presos, o anjo foi lá e soltou. Quando acordaram e foram olhar, as portas do cárcere estavam todas trancadas, mas eles não estavam lá dentro. Mas o anjo abriu a porta e trancou a porta de novo. Ele tem a chave, ele tem todas as chaves. Pode ficar tranquilo disso. Por isso que a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Porque Ele é poder, Ele é Senhor de todas as coisas. Atos capítulo 12, versículo 7 e 10 diz assim: Pedro é livre da prisão por um anjo. Pedro está preso. Quando a igreja estava orando por ele, de madrugada o anjo vai lá, liberta Pedro, toca na ilharca, faz ele levantar, fala: levanta e me acompanhe. E colocou ele para fora, ele foi para a rua e o anjo sumiu. E ele vai para a casa dos irmãos, chega lá, bate na porta, pergunta quem é, ele falou: é Pedro. Ele falou assim: não, você está louco, não é Pedro. Aí a menina diz: Pedro estava na porta batendo. Não, você está doida, Pedro já morreu. Interessante que ele estava orando para Pedro, Deus libertar Pedro. Aí falando: não, Pedro já morreu. Mas Deus já está morto. Como que é a incredulidade, né? Mas o que eu quero dizer é a manifestação do poder de Deus. Se você olhar lá em 2 Crônicas, na inauguração do templo de Salomão, diz que a glória de Deus encheu o templo foi cheio de uma fumaça da glória de Deus, e os sacerdotes não podiam parar de pé lá, não podiam parar de pé, e tem gente que ainda que se acha diante de Deus. Este é o poder de Deus, a manifestação de Deus. A presença de Deus mexe com toda a estrutura física. Ela quebra as cadeias, ela quebra as barreiras, quebra as muralhas, despedaça, ela dissipa as montanhas. Ela faz abrir uma estrada no meio do mar. É o poder de Deus, é a ação de Deus. E como que foi atraído esse poder de Deus? Através do louvor de Paulo e Silas. Diante de uma adversidade. Louvar a Deus quando tudo vai bem não é difícil. Louvar a Deus quando a situação é contrária, aí que prova a nossa fé, e aí que estabelece a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E por último aqui, ela quebra os corações endurecidos. Você vê que o poder do louvor, ele preenche a alma do adorador, ele mexe com a estrutura física, e ele quebra os corações endurecidos, ele vai na alma dos outros, ele alcança, ele atinge aqueles que estão à volta, e penetra a vida das pessoas, produz reconhecimento da verdadeira necessidade. Versículo 33 e 34,
fala a respeito disso. E o versículo 29 retrata a reação daquele carcereiro. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aqueles homens que estavam ali na prisão, o texto aqui, ele fala assim que o carcereiro teve uma reação. Mas existiam pessoas dentro daquela prisão que estavam ouvindo aquele louvor e presenciaram aquela ação poderosa de Deus. A Bíblia não diz, mas eu creio que muito mais pessoas se converteram naquela situação. Mas aquele carcereiro foi alcançado, ele foi impactado pela reação contrária à real circunstância de Paulo e Silas. O testemunho de Paulo e Silas moveu a glória de Deus e moveu o coração daquele homem. Que aquele homem, talvez ele estava ouvindo Paulo e Silas cantar ali naquela prisão, e fala: coitados, né? Dá até dó dele. Talvez ele estava até consternado a respeito dele, com piedade a respeito dele, mas ele já estava cochilando, dormindo. De repente o cárcere se abalou, as cadeias, as portas foram abertas, as prisões foram soltas, o tronco foi aberto, e aquele homem viu em pânico e desespero, e ele sabia que a responsabilidade daqueles presos era com ele. O que ele tentou fazer? A Bíblia diz que ele saca a espada, e ele quis se matar, quis se suicidar. Paulo intervém e diz: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui, nós não fugimos, esses caras são loucos, presos do jeito que estão, canta à meia-noite, sofrendo, açoitados, e estão louvando a Deus. Há uma oportunidade de fugir, os caras não fogem, são loucos mesmo. Alguma coisa tem na vida deles, e na hora vem realmente a clareza que o Espírito Santo traz na vida, no coração das pessoas, através de uma ação, de uma reação, diante de uma circunstância adversa. Aquele homem entende que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo, e ele entende que ele precisava daquilo, e diz: o que eu preciso para isso, para ter isso? O que é necessário para que eu possa me salvar? A situação moveu o íntimo daquele homem, alcança aquele homem, e aquele homem começa a ter umas atitudes estranhas. Aquele carcereiro começa a lavar os vergões dos prisioneiros. Eu nunca ouvi falar que carcereiro faz isso, eu desconheço. Foi lá e começou a lavar as feridas das agressões que foram feitas contra eles. Aquele carcereiro não ficou satisfeito, aquele carcereiro leva aqueles prisioneiros para casa. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que aquele carcereiro põe a mesa para eles, e senta na mesa com eles. Provavelmente aquele carcereiro era um romano, provavelmente ele era um soldado romano, e um romano, até então, ele desconhecia que Paulo e Silas tinham a cidadania romana, porque eles tinham. Depois você lê o final do texto, você vai entender isso aí. Eles tinham, mas eles foram presos como judeus. Um romano, pela sua condição na época de subjugar Israel, na sua condição de hierarquia, vem logo o orgulho, a arrogância, a prepotência. Não ia pegar um prisioneiro judeu junto com um carcereiro romano, sentar na mesa e aí ser servido pelo carcereiro. Então você começa a perceber que alguma coisa estava acontecendo diferente na vida daquele homem. E a palavra de Deus diz que todos da casa receberam o evangelho, e eles foram batizados ali. O serviço foi completo, só faltou agora a glorificação, só faltava o carcereiro ser morto e ser levado aos céus. O serviço foi quase que completo aí. Devido o quê? Devido o quê? 2 prisioneiros que louvavam e oravam a Deus em uma adversidade confrontante às suas condições. E a minha palavra nesta noite é esta: o louvor produz um poder incalculável, e muitas vezes nós deixamos de sermos abençoados porque, ao contrário de louvarmos a Deus em circunstância diversa, a gente começa a reclamar, murmurar, e às vezes desesperar, e às vezes até
achar que não há mais solução, que está tudo perdido. E a palavra que eu quero deixar nesta noite é essa: se está difícil, louve a Deus. Se está doendo, louve a Deus. Se está machucando, louve a Deus. Se está no meio da enfermidade, louve a Deus. Se você não tem forças, louve a Deus. Se você não tem coragem, louve a Deus. Se você é confrontado, louve a Deus. Se você é perseguido, louve ao Senhor. Se você está sendo injustiçado, louve ao Senhor. Porque através do louvor, você vai atrair a glória do Senhor. E se existe alguma coisa que pode mudar a circunstância de alguém hoje, é a presença inevitável de Deus através do louvor. Amém? Como estão os nossos lábios? Tiago fala assim, que do mesmo lábio procede bênção e maldição. E ele diz, não deve ser assim, irmãos. Nossos lábios são para exaltar o nome do Senhor. Isaías diz assim, o Senhor me deu uma língua erudita, para dizer ao cansado e oprimido que existe uma esperança. É no momento da adversidade que o Senhor levanta as nossas vidas, para dizer para alguém que existe uma esperança. Mas como eu vou dizer para alguém que existe uma esperança, se eu não tenho esperança? Como eu vou dizer para alguém palavras de motivação, de exaltação, de louvor a Deus, se eu não vivo este louvor ao Senhor? O louvor, ele contagia. Assim como a murmuração contamina, o louvor contagia. E a palavra de Deus diz que o crisol é para a prata, mas o homem é provado pelo louvor. O forno é para o ouro, mas o homem é provado pelo louvor. E é no meio do forno, da fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ananias, Misael e Azarias, louvavam e agradeciam o nome do Senhor. Dentro daquele fogo, é que a manifestação de Deus foi autêntica, verdadeira, a ponto de levar aquela nação a se dobrar diante de um Deus que era, que é e que há de ser e que continua sendo para mim e para você. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. E eu quero dizer para você nessa noite que louvar a Deus independente das circunstâncias, isso começa com um treino. Com um treino. Quem vai fazer academia e nunca fez, vai sofrer, vai sentir dor, vai ficar com o corpo ruim e não quer ir mais, não tem vontade. Mas a partir do momento que ele insiste e vai avançando, ele vai conquistando e angariando condições, e muitos deles acabam se tornando dependentes disso. O louvor, ele traz o poder de Deus na nossa vida. É algo que Deus deixou para nós, é uma ferramenta para nós. É algo de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós temos andado de uma forma degradada, porque muitas vezes nosso coração não está disposto a louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nós precisamos começar treinando, até que isso se torne uma necessidade na nossa vida, até que isso se torne uma prática constante na nossa vida, até que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração se tornem algo agradável diante de Deus, que são louvores e exaltação ao nome do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor agora. Talvez você não tenha vivido essa experiência de louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Talvez os teus lábios tenham proferido palavras de degradação, de destruição, de maldição. Eu quero dizer para você que Deus não te criou para isso. O Espírito Santo não habita em você para isso. O habitar do Espírito Santo em nossas vidas lhe produz uma frutificação. E uma das coisas que frutificam em nós são a nossa palavra. O salmista diz assim: e o Senhor colocou um novo cântico em minha boca. Uma nova versão surgiu em meus lábios, um novo palavreado. Aquele palavreado obsceno, aquelas palavras degradantes, aquelas palavras agressivas,
elas não fazem parte mais da tua boca, do teu vocabulário. Deus te deu uma língua erudita, Deus te deu palavras de conforto, de consolo. Deus te deu uma boca profética para proferir bênçãos e não maldições. Isso são atitudes de louvor a Deus. As nossas louvores são por palavras, são por pensamentos e são por atitudes. A nossa reação diante das adversidades, ela precisa ser alicerçada em uma fé genuína e autêntica. Quero orar com você nesta hora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça um propósito com Deus. Diga: Senhor, me ajuda, eu quero mudar isso. Me ajuda, Senhor, eu quero dizer palavras de bênção. Senhor, me lembra. Eu falo assim tão espontaneamente que eu nem sei o que falo. Mas, Senhor, me lembra. Peço para o Senhor te lembrar. Peço para o Espírito Santo te lembrar. Ele vai te lembrar. Você vai dizer se você quiser. Faça isso com Deus. Isso é agradável ao Senhor. Isso gera o prazer de Deus de estar com você, de agir na tua vida e mover na tua vida. Pai, obrigado, Senhor. Que as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, ó Pai, seja para Te engrandecer. Os nossos atos, ó Pai, as nossas ações e as nossas reações, ó Pai, sejam para, Senhor, para Te exaltar e Te glorificar. Estamos sendo observados, ó Pai, e aqueles que estão nos observando, ó Pai, que eles sejam contagiados por esta glória, que eles sejam contagiados por este poder, ó Pai, que eles possam viver uma mudança de história, uma mudança de condição, uma mudança de vida, ó Pai, e possam Te exaltar e Te glorificar, ó Pai, e render graças ao Senhor por aquilo que Tu és, Senhor amado. Eu quero entregar cada um de nós nas Tuas mãos. Nós queremos viver, Senhor, de forma a Te agradar, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, sustenta as nossas vidas, ó Pai, que o nosso caminhar seja no Senhor, que a nossa visão seja através dos Teus olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, ó Pai, e estejam, Senhor amado, tapados, ó Pai, para, Senhor, as coisas deste mundo, Senhor, que não edificam, que não fazem prosperar. Eu quero colocar cada pessoa que está neste ambiente ou que está conosco através da transmissão nas Tuas mãos. O Senhor esteja alcançando, o Senhor esteja fortalecendo, o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja convertendo os corações, o Senhor esteja mudando as histórias, ó Pai amado, mudando os nossos hábitos, o nosso dia a dia, Senhor amado. O Senhor nos chamou, ó Pai, para termos atitudes, ações, ó Pai, que enalteçam o Teu nome, Senhor. Ações, ó Pai, que venham, Senhor, incomodar o mundo, mas venham resgatar pessoas, Senhor. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Eu quero abençoar cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que a Tua glória, a Tua graça e a unção do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus.